Melhor é impossível. Não foi apenas uma comédia romântica, foi a prova definitiva de que Jack Nicholson poderia fazer qualquer gênero brilhar e que o amor mais improvável é aquele que ninguém vê chegando. Lançado em 1997, ele desbancou concorrentes pesados nas bilheterias e se tornou o último filme da história a conquistar o Oscar de melhor ator e melhor atriz ao mesmo tempo. Mas por trás das risadas nervosas e das lágrimas contidas, o set de filmagem foi um campo de batalha de egos, apostas insanas e um diretor que parou a produção inteira para brigar com Jack Nicholson sobre como interpretar um personagem insuportável. Você sabia que o papel de Melvin foi oferecido primeiro a John Travolta e que ele recusou porque achou que ninguém suportaria assistir a um protagonista tão detestável? E que a cena mais romântica do filme foi um beijo que não estava no roteiro e deixou Ellen Hunt completamente chocada. Para começar nossa lista de 20 fatos surpreendentes que vão fazer você acreditar que até os impossíveis merecem uma segunda chance, vamos abrir os arquivos secretos de Hollywood. Mas antes, me diga nos comentários, você conseguiria suportar um Melvin Udall na sua vida ou mandaria ele para o inferno sem dó? Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos começar essa terapia cinematográfica. Curiosidade número 1. Travolta achou que o filme seria um desastre. A primeira curiosidade envolve uma das maiores apostas erradas de Hollywood. O papel de Melvin Udall, o escritor obsessivo-compulsivo que xinga todo mundo, foi oferecido primeiramente a John Travolta. Na época, Travolta estava em plena ressurreição de carreira depois de Pulp Fiction e estava extremamente seletivo com seus projetos. Travolta leu o roteiro e recusou imediatamente. Sua justificativa foi brutal. Ele disse que nenhum público americano iria pagar ingresso para assistir durante 139 minutos um protagonista racista, homofóbico, misantropo e cruel que joga cachorros na lixeira. Ele achou que o personagem era indefensável demais e que arruinaria sua imagem pública recém-recuperada. O diretor James Brooks ficou arrasado, mas não desistiu. Ele foi diretamente para seu velho parceiro Jack Nicholson, com quem já havia trabalhado em Laços de Ternura, que rendeu a Jack seu segundo Oscar em 1984. Jack leu o roteiro, sorriu daquele jeito diabólico dele e disse: "É o papel mais difícil que vou fazer na vida. Estou dentro." Anos depois, quando o filme faturou 314 milhões de dólares no mundo todo e levou Jack ao terceiro Oscar da carreira, Travolta admitiu em entrevistas que aquela foi uma das suas maiores burradas profissionais. Ele poderia ter sido o cara do impossível, mas ficou para sempre como o cara que disse não. Curiosidade número 2. Ellen Hunt não parecia certa para o papel. A atriz Ellen Hunt, que fez a Carol Connelly com maestria absoluta, quase não conseguiu o papel porque o diretor James Brooks achava que ela não era o tipo certo. Brooks estava procurando uma atriz com aparência mais frágil, vulnerável e esgotada pela vida, alguém que parecesse realmente uma garçonete de Nova York sobrecarregada e exausta. Ellen Hunt era uma estrela de TV na época, graças à sitcom Mad About You, onde interpretava uma mulher moderna, confiante e bem-sucedida. Brooks não conseguia enxergá-la como uma mãe solteira quebrando a cara na vida. Mas Ellen foi persistente. Ela fez múltiplos testes de elenco, voltando várias vezes. Em uma das últimas audições, Ellen disse diretamente para Brooks: "Eu não me importo de voltar mais vezes, mas você precisa tomar uma decisão agora. Ou eu sirvo ou não sirvo." A atitude determinada convenceu Brooks de que ela tinha a força interior que Carol precisava. Quando começaram a filmar, Brooks percebeu que tinha tomado a decisão certa. Ellen entregou uma performance tão visceral e autêntica que ele admitiu: "Não consigo imaginar mais ninguém nesse papel." E o Oscar de melhor atriz, em 1998, provou que Brooks estava 100% certo. Curiosidade número 3. A paralisação da produção. Aqui está um fato que poucos sabem. No meio das filmagens, o diretor James Brooks parou a produção inteira e mandou a equipe embora mais cedo. A razão? Ele e Jack Nicholson estavam brigando feio sobre o tom do personagem Melvin. Brooks queria que Nicholson mostrasse mais vulnerabilidade logo no começo do filme. Nicholson discordava completamente. Ele achava que Melvin precisava ser totalmente insuportável nos primeiros 40 minutos para que a transformação fosse realmente impactante. A briga ficou tão tensa
que Jack começou a duvidar do próprio talento. Em uma manhã, na cadeira de maquiagem, ele teve um surto de insegurança e disse: "Eu não sei mais atuar, não me importo mais." Mas então ele pausou e disse algo profundo: "A única arte que me resta é a de não desistir. Portanto, não irei por esse caminho." Brooks e Nicholson tiveram uma conversa de 2 ou 3 horas naquela tarde. Sem câmeras, sem equipe, apenas os dois. No dia seguinte, tudo funcionou perfeitamente. Helen Hunt disse que aquela conversa mudou a vida dela como atriz, porque mostrou que até os gigantes têm medo de falhar. Mas a grandeza está em continuar tentando. Curiosidade número 4. O cachorro Verdell e os 6 dublês caninos. Verdell, o cachorrinho Brussels Griffon que rouba a cena o filme inteiro, não era um cachorro, eram 6. Os produtores precisaram de 6 cães diferentes: Timer, Sprout, Debbie, Billy, Parfait e Jill. Cada um tinha uma especialidade. Timer corria. Sprout fazia cenas emocionais. Debbie ficava parada. Billy fazia truques. Parfait era o backup. E Jill era a estrela, a cachorra dos close-ups, com os olhos mais expressivos. O treinamento de Jill durou 15 semanas, 6 dias por semana. O diretor James Brooks queria que o cachorro fosse praticamente o 4º personagem principal do filme. Tem uma cena icônica, onde Verdell começa a imitar Jack Nicholson, pulando as rachaduras da calçada. Como fizeram isso? Colocaram obstáculos invisíveis nas rachaduras durante as filmagens e os removeram digitalmente na pós-produção. Durante as filmagens, Jill ficou hospedada na casa de Jack Nicholson. Jack se apaixonou tanto pela cachorrinha que tentou adotá-la depois do filme, mas os donos não aceitaram. Jill faleceu em 2003, aos 10 anos, mas seu legado vive. Curiosidade número 5. Betty White recusou o papel por causa do cachorro. A lendária Betty White, ativista dos direitos dos animais, foi convidada para interpretar a mãe de Carol. Betty leu o roteiro, adorou a história, mas recusou quando descobriu que havia uma cena onde um cachorro é jogado numa lixeira. Mesmo sendo ficção, mesmo sabendo que nenhum animal seria realmente maltratado, Betty White não conseguiu compactuar com a ideia. Ela disse: "Eu não consigo fingir que está tudo bem com essa cena, mesmo que seja apenas cinema." O mais irônico, ao final dos créditos do filme aparece: "The actors in this film were in no way mistreated." Os atores desse filme não foram maltratados de forma alguma. A piada era uma cutucada nos humanos, Jack, Ellen e Greg, que apanharam emocionalmente de seus personagens intensos. Curiosidade número 6. Greg Kinnear, do programa Talk Soap para o Oscar. A história de como Greg Kinnear conseguiu o papel de Simon Bishop é quase mágica. Kinnear era apresentador do Talk Soup do canal E! Entertainment, um programa de humor sobre TV que ninguém levava muito a sério. O diretor James Brooks fez uma busca épica por atores. Geoffrey Rush voou da Austrália para Los Angeles só para fazer o teste. Brooks ofereceu o papel para Rush na hora, mas Geoffrey recusou porque queria focar no teatro. Tony Shalhoub, o Monk, também disputou o papel e chegou às finais. Brooks viu centenas de atores ao longo de meses. Quem salvou Greg foi o diretor Gary Marshall, que disse a Brooks: "Tem um cara que você precisa conhecer. Tem algo extremamente simpático nele." O engraçado é que Greg Kinnear costumava fazer uma paródia do personagem William Hurt em Nos Bastidores da Notícia, que era dirigido por James Brooks. O diretor viu isso e achou genial que um fã do seu próprio trabalho agora estivesse trabalhando com ele. A atuação de Kinnear rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante em 1998. Nada mal para um ex-apresentador de programa de fofoca de TV, né? Curiosidade número 7. O beijo que não estava no roteiro. Uma das cenas mais emocionantes do filme é quando Melvin beija Carol enquanto caminham pela madrugada. Aquele beijo intenso, desesperado e totalmente fora de controle não estava no roteiro. O diretor James Brooks ensaiou a cena várias vezes, mas algo não estava funcionando. A química estava lá, mas faltava a explosão emocional. Durante um dos ensaios, Brooks sussurrou algo no ouvido de Jack Nicholson que ninguém mais ouviu. Na próxima tomada, Jack simplesmente agarrou Ellen e a beijou. Ellen Rand ficou completamente chocada. Seus olhos arregalados e a expressão de surpresa que você vê na tela são 100% reais. Brooks gritou "corta" e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse:
Foi perfeito, vamos manter. Ellen admitiu que aquele beijo improvisado salvou toda a dinâmica do relacionamento. Curiosidade número 8. A diferença de idade polêmica. Jack Nicholson tinha 60 anos quando filmou Melhor é Impossível. Helen Hunt tinha 34 anos. Uma diferença de 26 anos entre os protagonistas que causou muita discussão nos bastidores e na imprensa. James Brooks defendeu a escolha. Melvin não é um galã, ele não é charmoso. Carol não se apaixona pelo corpo dele ou pela idade dele. Ela se apaixona pela possibilidade de ele ser melhor. E isso não tem idade. Helen Hunt também defendeu. Carol não está procurando um namorado perfeito. Ela está exausta, quebrada, e de repente encontra alguém que, mesmo sendo horrível, enxerga ela de verdade. A verdade é que a química entre Jack e Ellen era inegável. E a desconfortável diferença de idade até reforçava o tema central do filme. O amor mais improvável é aquele que desafia todas as expectativas. Curiosidade número 9. O Oscar de Nicholson foi dedicado a um amigo morto. Quando Jack Nicholson subiu ao palco do Oscar em 1998 para receber sua terceira estatueta de melhor ator, ele dedicou o prêmio ao ator J.T. Walsh, com quem tinha trabalhado em Questão de Honra em 1992. Walsh tinha falecido de ataque cardíaco apenas semanas antes da cerimônia, aos 54 anos. A morte foi repentina e chocou Hollywood. Jack estava devastado. No palco, Jack simplesmente disse: "Este Oscar é para J.T. Walsh, um grande ator e um amigo querido que nos deixou cedo demais." Foi um momento de silêncio respeitoso, e muitos no público tinham lágrimas nos olhos. E tem um detalhe hilariante. Quando seu nome foi anunciado como vencedor, Jack subiu ao palco pulando as rachaduras entre as placas do chão, imitando perfeitamente seu personagem Melvin Udall. A plateia caiu na risada. Curiosidade número 10. Helen Hunt deu uma pausa de 2 anos depois do filme. Após ganhar o Oscar de melhor atriz, Helen Hunt fez algo raríssimo em Hollywood. Ela simplesmente desapareceu. Ela não fez nenhum filme por 2 anos inteiros. A razão? Esgotamento total. Ellen tinha trabalhado praticamente sem parar desde os 9 anos de idade. Ela estava simultaneamente filmando o filme e gravando a sitcom Mad About You, que estava no auge. Depois do Oscar, Ellen percebeu que precisava parar. Ela disse: "Eu não sabia mais quem eu era fora do trabalho. Eu precisava descobrir Helen Hunt, a pessoa, não Helen Hunt, a atriz." Ela tirou 2 anos sabáticos. Viajou, leu livros, ficou com a família. Quando voltou ao cinema, estava renovada, mas nunca mais teve o mesmo nível de estrelato, e ela está em paz com isso. Curiosidade número 11. As pinturas de Simon foram feitas por um artista real. As pinturas no apartamento de Simon Bishop foram criadas especialmente para o filme pelo artista nova-iorquino Billy Sullivan. O diretor Brooks orientou Sullivan a criar arte que fosse bonita, mas carregada de solidão. Sullivan criou mais de 20 pinturas originais para o filme. Elas se tornaram tão famosas que ele recebeu centenas de encomendas de pessoas querendo um quadro tipo Simon Bishop. Greg Kinnear disse que as pinturas ajudaram muito na construção do personagem. Quando eu via aquelas telas no set, eu sentia quem Simon era. Elas contavam a história dele melhor do que qualquer diálogo. Curiosidade número 12. A inspiração literária do roteiro. O roteirista Mark Andrews revelou que a inspiração para Melvin veio de Fyodor Dostoiévski, especialmente o personagem do Homem do Subsolo. Andrews queria criar um protagonista que fosse impossível de amar, mas impossível de ignorar. Brooks adorou a ideia e acrescentou camadas de toque ao personagem. Eles contrataram consultores psiquiátricos para garantir que a representação fosse respeitosa e precisa, ao mesmo tempo permitindo momentos de humor. A famosa frase, "Você me faz querer ser uma pessoa melhor", passou por 17 versões diferentes até chegarem na final. Andrews disse: "Escrever Melvin foi como escrever sobre mim mesmo nos meus piores dias." Curiosidade número 13. O restaurante era um set construído. O restaurante onde Carol trabalha e Melvin come todos os dias não era real. Foi um set construído do zero em um estúdio de Los Angeles, com detalhes meticulosos, cardápios gastos, cadeiras remendadas
e marcas de café nas mesas. Eles construíram o restaurante em um ângulo ligeiramente inclinado para capturar melhor a iluminação. As janelas eram falsas, com luzes de cinema simulando a luz do sol de Nova York. Depois das filmagens, o set foi desmontado. A mesa onde Melvin sempre sentava foi leiloada por $8.000 e está hoje na casa de um colecionador em Beverly Hills. Curiosidade número 14. Cuba Gooding Jr. quase não apareceu no filme. Cuba Gooding Jr., que interpreta Frank Sachs, quase teve muito mais cenas. O roteiro original tinha um arco completo para Frank, mas durante a edição, o filme estava ficando longo demais, quase 160 minutos. Cuba ficou arrasado quando viu o corte final. Ele tinha acabado de ganhar o Oscar por Jerry Maguire e esperava que Melhor é Impossível o consolidasse como estrela. Brooks se desculpou pessoalmente e disse: "Seu trabalho foi impecável, mas o filme é sobre 3 pessoas, não 4. Eu precisei fazer essa escolha dolorosa." Curiosidade número 15. O filme enfrentou críticas por homofobia. Quando o filme foi lançado em 1997, vários grupos LGBTQ+, criticaram o filme por perpetuar piadas homofóbicas. Melvin constantemente insulta Simon com termos ofensivos. James Brooks defendeu: "Melvin é racista e homofóbico no começo, mas o ponto do filme é mostrar que até pessoas assim podem mudar. Se ele já fosse perfeito no começo, não haveria jornada." Com o tempo, a percepção mudou. Muitos críticos LGBTQ+, hoje, reconhecem que Simon Bishop foi um dos primeiros personagens gays em filmes mainstream que não era definido apenas por tragédia ou comédia. Ele era tridimensional. Curiosidade número 16. O último filme a ganhar Oscar de ator e atriz. Melhor é Impossível. É o último filme na história do Oscar a ganhar tanto melhor ator quanto melhor atriz na mesma cerimônia. Isso aconteceu em 1998. Desde então, já se passaram 27 anos e nenhum outro filme conseguiu esse feito. Por que isso é tão raro? Porque a Academia raramente divide os prêmios de atuação entre os mesmos filmes. Para um filme ganhar os 2 prêmios principais, as performances precisam ser excepcionais e inegáveis. Jack e Ellen entregaram exatamente isso. James Brooks disse: "Ter 2 atores levando os prêmios máximos no mesmo filme é a honra mais alta que um diretor pode receber. Significa que você criou algo verdadeiro." Curiosidade número 17. A trilha sonora de Hans Zimmer quase levou o Oscar. A trilha sonora foi composta pelo lendário Hans Zimmer. Ele criou uma pontuação delicada, jazzística e emocionalmente complexa, que alterna entre melancolia e esperança. A trilha foi indicada ao Oscar de melhor trilha sonora original em 1998, mas perdeu para Titanic de James Horner. Muitos acham que Zimmer merecia. Uma das músicas mais bonitas da trilha é Carol's Theme, uma melodia de piano que toca sempre que Carol aparece em cena. Zimmer disse: "Eu queria que a música de Carol fosse como uma luz entrando numa sala escura. Ela é a esperança do filme." Curiosidade número 18. Skeet Ulrich e a cena deletada. Skeet Ulrich faz uma participação pequena, mas crucial como Vincent, o modelo ladrão que agride Simon. Mas o roteiro original tinha muito mais conteúdo com ele, incluindo uma cena de confronto com Melvin que foi cortada na edição. James Brooks cortou a cena porque achou que desviava do tom do filme. Não é um filme de vingança, é um filme sobre perdão e crescimento. Skeet Ulrich nunca reclamou publicamente. Mas participar de um filme com Jack Nicholson já é ganhar na loteria. Curiosidade número 19. Owen Wilson foi produtor associado. Antes de se tornar uma estrela de comédia, Owen Wilson trabalhou como produtor associado em Melhor é Impossível. Esse foi um dos seus primeiros trabalhos em Hollywood. Owen não aparece em nenhuma cena, mas ajudou com logística, coordenação de elenco e organização de sets. Anos depois, James Brooks disse: "Eu sabia que ele ia longe, mas nunca imaginei que seria uma das maiores estrelas de comédia da geração dele." Owen Wilson disse sobre a experiência: "Foi uma escola de cinema incrível. Ver Jack Nicholson trabalhar todos os dias foi como fazer um mestrado em atuação sem pagar mensalidade." Curiosidade número 20. O sucesso nas bilheterias e o legado. Melhor é Impossível. Estreou em 3º lugar nas bilheterias no Natal de 1997, atrás de Titanic
e 007, O Amanhã Nunca Morre. Mas o filme teve pernas longas e acumulou 148 milhões nos Estados Unidos e 314 milhões no mundo todo. Com um orçamento de 50 milhões, o filme foi um sucesso estrondoso e o segundo filme de maior bilheteria da carreira de Jack Nicholson, perdendo apenas para Batman, de 1989. Melhor é Impossível provou que comédias românticas poderiam ser inteligentes, emocionalmente complexas e protagonizadas por pessoas normais, não modelos perfeitos. Até hoje a frase "Você me faz querer ser uma pessoa melhor" é uma das citações mais românticas e icônicas do cinema. Casais ao redor do mundo usam essa frase para expressar amor transformador. James Brooks resumiu: Melhor é Impossível é sobre o poder redentor do amor. Não o amor perfeito de contos de fadas, mas o amor bagunçado, difícil, complicado, que realmente existe entre pessoas imperfeitas. E aí está Cinéfilos, o filme que provou que até os impossíveis podem mudar. A pergunta final para vocês: se você tivesse que conviver com um Melvin Udall para ganhar um amor verdadeiro, você toparia? Seja honesto nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E lembre-se, ninguém é tão impossível que não mereça uma segunda chance, ou pelo menos uma primeira tentativa. Até a próxima.